e 700 mil reais. Contrato que foi renovado agora no dia 15 de dezembro, 13 ou 15 de dezembro agora. Foi no dia 13, né? Dia 13 de janeiro, ou melhor, dia 13 de dezembro, foi publicado no Diário Oficial a renovação do contrato com a empresa que administra as 3 unidades da Pousada Garoa. Agora só são 2. Só 2. Como é que a prefeitura pôde fechar o contrato? Não tendo PPCI, ok, a fiscalização, né, diz respeito ao Corpo de Bombeiros, mas como é que se deu? O prefeito falou que tem que apurar e tem que apurar mesmo. Doa a quem doer e punir. Ao contrário do que aconteceu lá em Santa Maria, onde a Polícia Civil indiciou 11 pessoas e só 4 foram colocadas nos bancos dos réus, nesse caso da Pousada Garoa, eu acho que vai faltar banco, hein? Vai faltar banco, tamanha quantidade de réus. É lamentável isso. Lamentável o que acontece. Mais uma vez, o Rio Grande do Sul mostra para o Brasil inteiro, para o mundo inteiro, que os gestores públicos não aprendem. Não aprendem com as tragédias. Não aprendem. É triste demais. Imagina essas pessoas em vulnerabilidade social, pessoas de fora de Porto Alegre, que vieram tentar a vida aqui, não conseguiram por inúmeras razões, pessoas de fora do Rio Grande do Sul, porque o Instituto Geral de Perícias, o Departamento Médico Legal, eu acredito que na maioria das vítimas será necessário tal exame de DNA. Como é que o IGP vai conseguir material genético dessas pessoas que morreram nessa tragédia da madrugada, se praticamente grande parte delas vive ou veio de outro estado, ou de outros estados? Aí o momento em que uma das vítimas, um dos mortos é colocado aí no carro de remoção de cadáver da perícia do IGP. É muito triste isso, gente, muito triste. Eu vou voltar com o Matheus Goulart. Cadê o Matheus? Eu quero insistir nessa questão da apuração. Pela manhã, eu fiquei sabendo que o Ministério Público já estava em busca de documentos para apurar, né, para também colaborar com o trabalho da Polícia Civil, porque nós ouvimos aí na reportagem, na participação do próprio Matheus, a primeira participação dele e também a reportagem da Bruna, que a Polícia Civil já está investigando o caso. Agora, tem mais esse detalhe que, no meu entendimento, é fundamental. Como é que o poder público fecha um contrato milionário com um estabelecimento irregular? Essa é a pergunta que fica no ar. E aí, meu querido Matheus? Boa tarde novamente. Mota, a Prefeitura, Mota, boa tarde, deu uma resposta por meio do secretário de Assistência Social aqui de Porto Alegre, dizendo que na época em que o contrato foi renovado, os documentos estavam regularizados. O PPCI, por exemplo, estaria em dia. Essa é a resposta oficial da Prefeitura de Porto Alegre. É claro que essa investigação não vai se basear apenas no relato oficial da Prefeitura de Porto Alegre. Serão ouvidos Corpo de Bombeiros, serão ouvidos também testemunhas daqui, pessoas que moravam aqui, será ouvido o dono, o administrador da Pousada Garoa também, e um serviço, Mota, só porque está acontecendo nesse momento, o corredor de ônibus que estava bloqueado aqui na Avenida Farrapos, entre a Barros Cassal e a Garibaldi, no sentido centro, zona norte, agora está sendo liberado. Então a gente está mostrando agora que os ônibus que estavam fazendo desvios de rota por aqui, agora voltam a circular. Bom, só esse serviço para quem está nos assistindo aí, porque estava acontecendo nesse momento, voltando então às investigações. Como eu falei, tudo isso, toda essa relação de documentos já está sendo feita pela Prefeitura para que seja entregue à Polícia Civil, e a Polícia Civil mesmo estava aqui até pouco tempo. Agora a viatura deslocou provavelmente para o Palácio da Polícia de volta para que a investigação continue acontecendo. Serão ouvidas todas as partes envolvidas nesse processo, todas as partes afetadas nessa investigação. Além disso, o delegado disse que a principal linha de investigação é que o incêndio tenha sido culposo, sem que alguém tenha tido a intenção
de que ele acontecesse. Até questionamos o delegado porque durante a madrugada se falava em um possível incêndio criminoso, mas o delegado, claro que não se descarta isso, mas essa hipótese ela é quase inviável. O delegado nem fala muito sobre isso porque a principal linha de investigação é justamente essa, que o incêndio não tenha sido criminoso, e sim, aí claro, por outro motivo que será averiguado por aqui. Ô Matheus, tem um outro detalhe, você que é muito atencioso, você é muito perspicaz, você deve também ter ouvido. Um dos entrevistados da reportagem, na verdade, uma das entrevistadas da Bruna Magalhães, chegou a citar uma falta de luz que antecedeu o início do fogo. Esse apagão que teria deixado o prédio hoje completamente destruído da Pousada Garoa, teria ocorrido por volta das 9h30, 10 horas da noite de ontem. Será que este apagão ou o retorno da luz, o retorno da energia, não pode ter colaborado para este incêndio com uma sobrecarga, Matheus? Certamente estará no inquérito da Polícia Civil. No momento em que essas pessoas forem ouvidas e disserem isso para a polícia também, assim como disseram aqui para a TV Bandeirantes, isso certamente será levantado, será averiguado. É uma distância grande entre as 9 horas da noite, quando essa possível falta de luz aconteceu, e o início do incêndio às 2 horas da manhã. Mas é claro que tudo isso será apurado, assim como outras questões. Como eu disse, nem a hipótese de incêndio criminoso está descartada. Só foi colocada de lado porque não é a mais provável neste inquérito policial. Tá certo, Matheus. Daqui a pouquinho eu volto com você, direto aí da Avenida Farrapos, né, entre a Garibaldi e a Barros Cassal. É bem na região central, viu, gente? Né? Início do bairro Floresta, próximo também ao túnel da Conceição, próximo também à rodoviária. Tem uma entrevista, é isso, ô Matheus? Caiu o sinal dele, né? Caiu. Ô Elis Rodrigues, desculpa, por gentileza. Deu uma falha aqui no telefone. Alguém me falou alguma coisa sobre entrevista. Você entrevistou alguém, Matheus? Isso mesmo, Mota. Falamos com o delegado regional aqui de Porto Alegre, delegado Kleber de Lima, que explicou justamente essa situação sobre a principal linha de investigação ser um incêndio culposo, quando não há a intenção de que ele aconteça. Vamos ver. Já foram ouvidas pessoas ali, testemunhas, sobreviventes, pessoas que têm relação com o prédio, foram ouvidas e a gente aguarda ainda detalhes do rescaldo preliminar dos peritos para a gente ter uma conclusão mais definitiva sobre a investigação. Mas uma coisa é certa, assim, neste momento nós temos que tudo leva a crer que é um incêndio culposo. Sim, mas a Defesa Civil pelo menos confirmou, caso não tenha, né? O que isso pode levar a Polícia Civil? Não tem possibilidade desse culposo acabar para doloso, eventual, enfim? Não, como eu digo, é mais um elemento que vai levar a Polícia Civil a definir de que forma apurar se realmente há crime, né, e se esse crime é doloso ou culposo. Tá? Crime há. Agora, o que nós temos que apurar se houve a intenção ou se não houve a intenção, se foi apenas um desleixo. Então, é nesse sentido que a existência ou não do PPCI vai nos auxiliar. Só para explicar, Mota, a gente fica falando em culposo, doloso. Culposo é quando não tem a intenção e doloso é quando tem o dolo, a intenção. Eu perguntei para o delegado também, mas é claro que é muito cedo para falar sobre isso, mas eu perguntei se haveria possibilidade dessa investigação partir para um dolo eventual. É aquela questão da Boate Kiss também, que a gente lembrou no início do programa, quando se assume o risco de matar. Pode ser que o incêndio não tenha sido criminoso, por exemplo, alguém não veio aqui e colocou fogo deliberadamente no prédio, mas que esse descaso, por exemplo, poderia levar a um possível dolo eventual. Mas o delegado, como a gente ouviu agora, disse que é cedo para falar sobre isso, claro, que vai esperar as investigações acontecerem para ter uma resposta para essa pergunta. Tá certo. Mais algum detalhe, mais alguma entrevista ou daqui a pouco a gente mostra, é isso?
Exatamente, Mota. Um perito criminal aqui falou conosco também. Ele que entrou no prédio, viu a situação de perto, foi até terceiro, quarto andar da unidade da Farrapos, da Pousada Garoa, falou conosco. Disse o que encontrou por lá e os próximos passos dessa investigação criminal. Trabalho muito importante que foi feito pela equipe de pronto atendimento para a liberação dos corpos no local, durante a madrugada. Eles vêm, liberam os corpos, os corpos são levados para identificação, para definir a causa-mortes, etc. E, em seguida, entra a equipe de engenharia legal, que é o trabalho que está sendo feito agora, para tentar definir realmente a causa do fogo, o foco inicial do fogo, for possível. Nesse momento não tem como afirmar nada, é muito precoce falar qualquer tipo de coisa nesse momento. Provavelmente vai ser feita novas perícias nos dias seguintes, assim que o tempo permitir. A gente está com dificuldade para usar alguns equipamentos novos que nós temos, como um scanner 3D e o drone em função da chuva. E nós vamos continuar o nosso trabalho durante o dia de hoje, provavelmente durante os próximos dias, tá? Então é isso, Mota. A investigação continua, os peritos seguem fazendo os trabalhos deles, não aqui mais. Nesse momento vejo apenas viatura da Defesa Civil e da Brigada Militar. Mas de resto, os trabalhos continuam por aqui para apurar a causa do incêndio que matou 10 pessoas e deixou outras 9 feridas aqui em Porto Alegre. Tem muito trabalho pela frente.